Olá a todos! Vamos então dar início ao webinar de hoje com o tema de ransomware, que se tornou aí uma das maiores ameaças aos dados de organizações e também de indivíduos. Inclusive, temos visto aí, atualmente muitas notícias, reportagens falando sobre o ransomware, porque está aí altamente disseminado e tem gerado transtornos e corrupções, perda de dados e de dinheiro também em um grande número de organizações, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Marani, faço parte do time da Bitensec desde a fundação e hoje nós trouxemos aqui um convidado também cá de Portugal, é o Miguel Correia. Ele é professor do IST de Lisboa e o objetivo do nosso bate-papo hoje é falar um pouco do ransomware. Então, vamos abordar o conceito, o que é, como funciona, né? Como ele entra dentro das organizações e também algumas ações de prevenção em cima dessa ameaça que tem causado aí muitos problemas nas empresas. Então, fique conosco até o fim desse webinar e veja como preparar a sua organização para reduzir o risco do ransomware e como também recuperar caso você receba aí esse ataque. Então, passo a palavra para o especialista no tema de hoje e pode iniciar aqui o bate-papo, Miguel. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Então, bom dia a todos. O meu nome é Miguel Correia, ou Miguel Correia. Sou professor universitário e, na realidade, é aquilo que eu fiz desde que acabei a universidade há muitos anos atrás, mas desde que acabei o mestrado. Há muitos anos atrás sou professor universitário, portanto sou um académico de Engenharia Informática, ok, no Instituto Superior e como académico eu faço sobretudo duas coisas. Por um lado o ensino, dou aulas, ok, aos meus alunos, e faço investigação, ok? Na realidade essas duas coisas estão fortemente associadas porque eu faço investigação que muitas vezes uso depois para ensinar e muito daquilo que ensino tem que ver com a investigação, ok? O ensino, quando ensino os alunos, sobretudo os alunos de mestrado e os alunos de doutoramento, ao ensiná-los estamos juntos a fazer investigação e hoje em dia faço muito pouca investigação sozinho, faço quase sempre com colegas, mas sobretudo com alunos de doutoramento e de mestrado. Bom, então em relação ao tema que me pediram para falar, portanto o ransomware, eu digo assim, não sei como é que se diz muito bem em português, portanto é um caso de software malicioso, ou malware, como a gente diz hoje em dia, que é um termo relativamente recente, que o que faz há algumas variantes, ok? Mas o que faz normalmente é entra num computador, tipicamente através da internet, e cifra ou encripta todos os ficheiros ou arquivos, como dizem no Brasil, que estão dentro do computador e backup se tiver acesso, okay? Vai tentar cifrar tudo. E depois pede um resgate, ok? Diz, agora se você quiser os seus ficheiros de volta, okay, tem que pagar, ok? Muitas vezes esse resgate é pago numa criptomoeda qualquer, portanto em Bitcoin ou em Monero ou uma coisa assim. Muitas vezes o resgate depende daquilo que é cifrado. O ransomware mais antigo tinha tendência a pedir um valor fixo, cerca de uns 300 euros, aqui há alguns anos atrás. Hoje em dia é mais sofisticado e já avalia, né? Portanto, o que é que eu estou a cifrar? Estou a cifrar muitos dados. Isto é uma grande empresa, ok? Então vou pedir milhões. Isto é uma pequena empresa, vou pedir centenas de euros, por exemplo. Portanto, em alguns casos, agora o ransomware mais moderno começou a criar uma variante que foi... Em geral, era um ataque contra o ransomware, em geral, um ataque contra a integridade e contra a disponibilidade dos dados. Ele chega lá, cifra, o utilizador deixa de ter acesso, okay? Portanto, já não pode usar. Mas em casos mais recentes começaram também a roubar alguns ficheiros para poder mostrar e para fazer ainda um grau superior de chantagem, quer dizer, se vocês não pagam, eu revelo aquilo que eu tive a cifrar, okay? O conteúdo dos ficheiros. Miguel, deixa eu só fazer um comentário, né? Acredito que você deve ter acompanhado em 2017, né, que teve o WannaCry, e foi Sim. Uma verdadeira catástrofe, né? Não só em Portugal, mas no mundo, né? E como é que você tem visto, né, a evolução do ransomware desde 2017 para cá? Como é que você tem acompanhado isso, Miguel? Eu tive um caso aqui há umas 2 semanas, alguém me perguntou, mas porquê é que não há muito ransomware em Portugal? Eu achei a pergunta muito curiosa. Como assim não há muito ransomware em Portugal? É verdade que não aparece muito nas notícias, né? Portanto, tem aparecido nas notícias casos nos Estados Unidos, muito graves,
E em Portugal não é tão comum. Porquê? Porque as empresas, quando são atacadas por ransomware, não vão falar para os jornais a dizer eu fui atacado. Não é? Mas em Portugal há muitíssimos casos. Não é? Portanto, o WannaCry foi assim já existia ransomware antes, mas foi uma grande chamada de atenção que isto existe e é muito grave. Depois daí continua a atacar muito no mundo em geral e em Portugal em concreto. Em Portugal houve um par de casos posteriores muito graves. Houve um ataque contra um grande hospital em que, de facto, perderam acesso a inúmeros ficheiros. Eles decidiram não pagar o resgate. Okay? Portanto, e eu ouvi dizer que alguém teria comentado que até se arrependeram de não ter pago o resgate. E houve um caso mais recente contra a EDP. Esse apareceu nos jornais com as palavras, com os nomes todos, em que roubaram alguns ficheiros, mostraram que tinham roubado esses ficheiros. Penso que a EDP também não pagou, mas não foi um ataque não cifraram tantos ficheiros tão críticos, portanto não foi tão relevante. Mas é um problema muito, muito grave para as empresas. Né? As empresas muitas vezes não têm a noção do quão dependem da informática e quão crítica é a perda de acesso aos seus ficheiros. Isso que você mencionou é verdade, né? Muitas vezes a mídia, na verdade, não tem esse acesso muitas vezes a mídia não tem acesso aqui a essas informações, né, Miguel? Ou seja, a gente, por exemplo, já resolveu inúmeros casos de incidente com ransomware em clientes e, bom, nenhum desses foi para a mídia, né? Então, o que acontece de fato, né, em Portugal é que ninguém sabe, né, o que aconteceu, né? Acabam sabendo em casos muito extremos, como foi o caso desse hospital, da própria EDP e assim por diante, né? Que foram casos assim que até da própria Prosegur, né? Que não originou cá em Portugal, mas em Portugal também foi impactado devido a isso, né? Mas acaba parecendo que só acontece com o vizinho, né? Nunca aqui conosco em Portugal. Mas o que é verdade é exatamente o que você mencionou, né, Miguel? Muitos desses casos não aparecem na mídia, né? E me diz assim uma coisa, como é que você tem visto essas evoluções, né, essa tendência tão grande de aumento de casos de ransomware, né? Como é que você tem acompanhado isso? Eu tenho visto as notícias, né? Tanto nos Estados Unidos houve estes ataques muito graves, né? Tanto contra a Colonial Pipeline, né? Tanto no fundo um oleoduto gigante que leva petróleo pelo país fora e que eles ficaram sem operação. Portanto, houve muitas bombas de gasolina em certas zonas dos Estados Unidos que simplesmente não tinham gasolina, gasóleo, etc. para vender. Portanto, que é um efeito catastrófico de um ataque informático. Né? Portanto, quando deixa de haver gasolina, depois a médio prazo deixa de haver comida, por exemplo. Pode não chegar comida aos supermercados, etc. Portanto, não chegou a ser assim tão grave, mas teve um impacto económico gigante. E depois, agora, e poucos dias depois, foi este caso contra um fornecedor de carne, não é? Portanto, mais um caso catastrófico, não é? As pessoas precisam de comer, não é? Se há um fornecedor de carne que fica sem conseguir enviar os seus produtos para o mercado por causa de um ataque de ransomware, portanto, é gravíssimo, não é? Mesmo para os vegetarianos, ok? Porque depois os não vegetarianos vão comer os vegetais todos. É verdade. Se especializou nessa parte forense, né, Miguel? Acho que você tem se especializado mais ou menos. Bastante, eu dou uma né? disciplina nessa área, sim, mas não... E você chegou a analisar algum tipo de ransomware, né, que você considerou algum caso interessante, né, ou que você tenha achado que vale a pena aprofundar, né, um pouco mais as pesquisas, né? O que você tem visto nas pesquisas, Miguel? Não, eu não costumo fazer esse tipo de análise de malware, ok? Nunca me interessou particularmente e não tenho feito isso. Fiz alguma coisa em mecanismos de proteção contra ransomware, portanto, do lado de lá, não é? Portanto, proteger para o caso dele atuar, ser possível voltar atrás. Em concreto, aqui há uns anos fiz com um aluno de doutoramento, na altura, um mecanismo de proteção que basicamente guardava o estado de um telemóvel, não é? De um celular, usando um mecanismo de segurança sofisticado, que é uma extensão dos processadores ARM, chamado Trust Zone,
E ele guardava os dados de tal modo que, se fosse atacado, depois era possível chegar lá e recuperar esses dados. Mas não... e também fiz algum trabalho em mecanismos de detecção, em tentar detectar porque está a consumir muito CPU ou muita energia. Okay? Portanto, e fizemos algumas coisas usando data mining, machine learning, para detectar se esse tipo de malware estava a atuar. Mas, portanto, sempre proteção, detecção e não propriamente analisar espécimens de malware para perceber o que é que eles fazem. Mas interessante, né? Acredito que, na verdade, isso abre, né, vamos dizer assim, um leque de opções, né, de forma de detecção, né? E é sempre complexo, né? Exatamente isso como você mencionou. Ele pode ter desde um alto processamento, um alto consumo ali, né, de memória também, porque ele está criptografando uma grande quantidade de dados, né? Uhum. Teve até um caso recente que a gente identificou. Os sensors mais modernos, os mais recentes, se autopropaga, né? Então, ele, do momento que a pessoa foi contaminada, né, no caso aí por esse ransomware, ela automaticamente saiu criptografando todos os ficheiros dentro do servidor. Todos os ficheiros que ela tinha acesso, né? Então, isso são formas bem interessantes. Você tem visto algo, né, para relação às corporações, às organizações como um todo, assim, Miguel, algo que a gente, de repente, possa implementar numa organização para identificar esse tipo de ação dentro do servidor? Eu, para falar a verdade, não estou muito convencido que seja útil fazer detecção, porque eu acho que ele atua muito depressa. Aqui há uns anos tive um aluno que lançou o WannaCry, portanto, criou uma máquina virtual e pôs o WannaCry a correr lá dentro, e ele viu que aquilo era tão rápido que, de facto, quando detectasse já era tarde demais, de qualquer modo. Portanto, não fiquei assim muito convencido do que tenho visto que seja muito útil. Acho que o que é muito útil é arranjar mecanismos que permitam fazer backup que esteja protegido do próprio ransomware, né? Porque há uma solução naive que é fazer backup, mas o backup está online e também é cifrado pelo ransomware e aí não interessa. Portanto, há algumas soluções desse estilo. Portanto, e por outro lado, quando um ransomware ataca uma organização como um todo, o problema é mais complicado do que simplesmente reaver backups, né? Portanto, porque isso demora dias a conseguir voltar a pôr uma organização que foi toda atacada, né? Portanto, em que houve muitos servidores atacados, muitos computadores pessoais atacados, etc. Da recuperação, não basta ser possível recuperar, a própria recuperação demora muito tempo. Portanto, acho que é preciso pensar em response planning, para fazer response planning para esses casos, né? Ter um planeamento, como é que a gente vai recuperar quando isso acontecer. Portanto, acho que as organizações precisam de abrir os olhos, né? Portanto, ver que estes problemas de cibersegurança são problemas extremamente graves e que podem destruir a sua operação. Portanto, as empresas foram-se digitalizando porque acreditaram, e é um facto que isso é útil para elas, e até essencial para a sua sobrevivência, mas depois não compreendem que também se tornaram dependentes desses meios, né? Portanto, e podem ser atacadas por essa via, né? Também podem ser atacadas por outras, né? Pode alguém chegar na rua e atirar uma pedra à montra, né? Portanto, mas podem ser atacadas por essa via e têm que se proteger, como se protegem das pedras contra a montra, né? Diz uma coisa, Miguel, qual que é a melhor forma, né? Além do backup, assim, como é que você acha que as organizações podem se proteger, né? Como é que você recomenda hoje, Miguel, para a gente... O que eu recomendo é que as empresas tenham um investimento sério em cibersegurança, né? O backup é a última linha de defesa, não é? É quando a coisa já correu mal, não é? Já foram atacadas, então é preciso ter o backup para recuperar. Mas é bom tentar antes evitar que o malware, que o ransomware entre, né? Portanto, e para isso é preciso ter sistemas bem configurados, é preciso instalar updates, é preciso ter políticas de segurança bem pensadas, é preciso dar formação aos funcionários para não fazerem coisas erradas, como abrir anexos de ficheiros, de e-mails e coisas assim. Então, há toda uma panóplia de coisas de cibersegurança que é preciso fazer e que é a primeira linha de defesa. Os backups também me parecem essenciais, mas são a segunda linha de defesa, né?
Portanto, e o response planning é a terceira linha de defesa, não é? Portanto, é preciso ter as coisas todas, não é? Primeiro vamos evitar que eles entrem, depois se eles entrarem vamos ter forma de recuperar e depois temos de ter forma de recuperar depressa. Portanto, mas acho que as empresas têm que levar a sério o investimento em cibersegurança, não é? Portanto, em ter pessoas formadas na área, portanto, em usarem as boas práticas de segurança para evitar que o desastre aconteça. Eu tenho percebido, assim, Miguel, durante todos esses anos, né, trabalhando com essa parte de resposta a incidente, análise, detecção, é muito comum hoje, né, a gente vê que, na verdade, acho que 60% das vezes, né, que eu identifiquei, a gente fez uma análise desse tipo de incidente foi devido a um erro humano, né, ou seja, uma pessoa, e até alguns casos bem interessantes que eu já acompanhei, né, eu fiz análise de diretores, né, que tiveram, diretores de grandes organizações que tiveram o seu notebook criptografado, né, e até pensaram em pagar, assim, né, lógico que existe tudo uma decisão, né, pagar ou não pagar, né, e até queria saber, né, Miguel, que você acha, né, você acha que como é que as empresas podem, às vezes, tomar essa decisão, né? Paga ou não paga o Rinser, sabendo que muitas vezes, se pagar, talvez não tenha mesmo assim os dados, né? Porque você também está subsidiando ali o cybercrime, uma série de questões. Mas o que você acha, né? Como é que as empresas deveriam agir depois que já aconteceu o problema, né? Eu acho que a primeira coisa é contratar uma empresa que perceba do assunto e que perceba se existe uma solução técnica para o assunto, porque em alguns casos existe, né? Por exemplo, há uma organização chamada No More Ransom, em que eles recolhem software para decifrar os discos de vítimas de ransomware que tinha problemas. Okay? Portanto, o software normal, o software legítimo tem bugs e o software ilegítimo também tem bugs. Então, em alguns casos é possível decifrar. Aliás, era o que acontecia com o WannaCry. O WannaCry deixava o material aleatório usado para gerar as chaves criptográficas em memória. Portanto, quem não desligasse o computador, o que muita gente fez, naturalmente, poderia obter as chaves e decifrar sem pagar. Okay? Eu acho que isso é a primeira coisa a fazer, né? Contratar uma empresa para perceber, mas a gente consegue decifrar isto sem pagar ou não? Se for preciso, se não conseguir, bom, aí a escolha é difícil. Eu acho que a empresa tem que fazer uma análise de quanto é que estão a pedir para pagar e quanto é que ela vai perder se não pagar. Exatamente, né? Acho que é uma Sabendo, boa... porém, que pagar também não é 100% garantido que obtenha os fecheiros de volta. Não é? Exatamente. E eu acho até interessante, assim, né? Na verdade, aqui, Miguel, eu queria que você passasse aqui uma dica, né? Eu acho que durante todos esses anos, né, de carreira, o Miguel, que caiu em Portugal, já é um professor muito conhecido, né? Acredito que todos os profissionais de cibersegurança e proteção de dados conhecem o professor Miguel, né? Que já é um professor aqui já de referência cá em Portugal. E que dica que você dá, né, Miguel, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, que querem aprender aqui um pouco com essa sua experiência, né? O que você gostaria de partilhar aqui com as pessoas? Obrigado pelas palavras, embora um pouco exageradas. Ok, mas o que é que eu posso partilhar? Não sei, houve uma coisa que eu tive a sorte de fazer bem ao longo da minha carreira. Acho que foi sorte, mais do que ter pensado muito nisso, que foi ir fazendo sempre a mesma coisa. Né? Eu comecei a fazer investigação, não sei, com 20 e poucos anos, no mestrado, e depois no doutorado, etc. E continuei sempre a fazer. E hoje em dia acho que sou bom a fazer isso porque fui fazendo sempre a mesma coisa. Embora o tema tenha variado um pouco, né? Portanto, cobri 3, 4, 5, 6 temas. Mas ensinar e investigar são coisas que eu fui sempre fazendo. E acho que as pessoas hoje em dia muitas vezes têm muita pressa em fazerem bem as coisas imediatamente. Não é? E não é assim. Portanto, é preciso esperar 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas ao longo do tempo a pessoa aprende a fazer bem. Portanto, a minha sugestão era essa, okay? Que as pessoas que sejam persistentes e que vão fazendo a mesma coisa, embora com variantes naturalmente,
ao longo dos anos para conseguirem fazê-la bem e começarem a fazer bem e continuarem a fazer bem. Portanto, é uma sugestão assim um bocadinho genérica, mas... Bacana. Mas muito bom. Bom, com relação às suas aulas, né, no IST, você tem algum evento, né, que você está planeando, Miguel, algo aí para o futuro? Eu sei que recentemente a gente até participou em conjunto nesse evento aí de análise forense, foi muito bacana. Tem algo que você está planeando aí para esse ano ainda ou só para o próximo agora? Não, para este ano não tenho assim nada planeado. Pronto, a gente tem essa disciplina de análise forense, então muitas vezes temos estes seminários convidados, né? Tivemos aqui o prazer de ter o Flávio a falar sobre a sua experiência. E de facto é assim uma das poucas coisas que eu organizo, assim, seminários com convidados para qualquer um aparecer. Okay? Eu tenho aulas, naturalmente, e disciplinas muito interessantes e que recomendo vivamente. Temos um ou outro curso, okay? Portanto, temos um curso de processação de dados que já aconteceu já teve 2 edições e que talvez tenha uma terceira mais para o fim do ano, que é sobretudo para DPOs, e um curso de blockchain e smart contracts, que esse sim, portanto a terceira edição vai acontecer em setembro. Esse não é 100% sobre segurança, é um pouco sobre segurança, né? Mas é mais sobre que aplicações é que se podem fazer em cima de blockchain, o que é que a blockchain funciona, etc. Esse é um curso interessante, nós organizamos com a Universidade Católica e vai ter a sua terceira edição em setembro. Muito bom. E a gente pode até fazer uma próxima conversa falando um pouco sobre blockchain, né? Acho que é um assunto muito interessante que todo mundo acabou sabendo por causa do Bitcoin, né? O blockchain ficou muito conhecido por causa do Bitcoin. E é um assunto que acredito que interessa a todos, né? Sempre algo muito interessante e também escutar, né, de um especialista igual você, né, Miguel? Acho que é muito, muito bacana. Mas, então é isso, Miguel. Eu queria agradecer aqui a presença hoje, né? Muito, muito, muito Obrigado obrigado pelo aqui. convite. E a gente encerra aqui, né, essa conversa aqui, essa primeira conversa, e voltamos no outro dia falando sobre algum outro assunto interessante, né, como o blockchain que você mencionou. Com prazer. E é isso, então, Miguel. Muito obrigado, então. Tá bom? Ok, obrigado. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.